Oi, gente! Hoje é sexta-feira, dia da coluna Sextou, em que eu indico discos, livros e filmes para você ver no final de semana. Minha dica de hoje é maravilhosa. Vou falar de um dos grandes cult movies da história do cinema, O Homem de Palha. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E queria deixar um grande agradecimento a todo mundo que assina o meu novo site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. Galera, conheça o site, acho que você vai gostar muito. Seguinte, hoje eu queria falar de um filme muito cultuado. É um filme que tem mais de 50 anos, ele foi feito em 1973 e desde então ele ganhou um status assim de um filme icônico, né? Um filme cultuado. Não foi um grande sucesso de bilheteria, mas ele marcou a vida de muita gente e ele representou uma fase muito interessante do cinema. A gente vai falar sobre essa fase agora, que é o início dos anos 70. Estou falando de O Homem de Palha, Wicker Man, dirigido por Robin Hardy. É uma produção inglesa, de novo, 1973, deixa eu ver para não falar besteira exatamente. E é a história de um policial, ele é interpretado pelo Edward Woodward, que vai para uma remota ilha na costa da Escócia para investigar um desaparecimento de uma menina. Eu não vou ficar dando muito spoiler aqui, mas ele se depara com uma sociedade, digamos, uma vila ali que aparentemente é super pacata, as pessoas se dão bem, o lugar é lindo, tem uma escola, tem as crianças, tem as pessoas dançam, as pessoas cantam, os vizinhos são legais e tal. Mas ele começa a perceber que nem tudo são flores ali naquele lugar. Ele descobre que as pessoas elas praticam rituais antigos ligados ao paganismo. É um filme assim que ele vai te pegando pela estranheza que pouco a pouco a história vai jogando naquela placidez, naquela beleza toda daquele lugar. O filme, O Homem de Palha, ele ficou um tempão fora do streaming e ele está agora na plataforma Mubi, que é uma plataforma que eu recomendo demais. Eles têm um repertório muito legal de filmes antigos e filmes modernos também. E esse filme é super raro achar, não é fácil achar em streaming, se eu não me engano está só no Mubi, né? Voltando ao filme, as coisas vão ficando muito estranhas nesse filme e ficam mais estranhas ainda quando aparece uma figura super esquisita, um cara grande de cabelo meio desgrenhado assim, que é ninguém menos que o Christopher Lee. O grande Christopher Lee que fez o Drácula no cinema, um cara que fez tantos e tantos filmes de terror na Hammer, né? Terror inglês dos anos 60, 70, um cara realmente fantástico. Ele faz um personagem chamado Lord Summerisle, que é meio uma espécie de prefeito ali daquele lugar. Bom, como eu disse, O Homem de Palha foi feito em 73 e eu acho um filme muito representativo de um período do cinema, na verdade um período da cultura pop, que eu julgo riquíssimo, né? Para mim, para o meu gosto pessoal, essa época aí, a virada dos 60 para os 70 e a primeira metade dos anos 70, são o período mais interessante da cultura pop. É o período em que eu acho que os meus discos prediletos foram feitos, os meus filmes prediletos foram feitos, muitos dos romances que eu mais gosto de ler foram escritos nessa época ou sobre essa época também. Por quê? Né? O que estava acontecendo no mundo nessa época para gerar uma arte tão interessante? Vamos voltar no tempo, assim. Final dos anos 60, Guerra Fria bombando, Estados Unidos de um lado, Rússia do outro, Vietnã rolando, várias ditaduras também na América Latina, Brasil inclusive, né? Você tinha no mundo inteiro conflitos geracionais, né? Uma juventude em conflito com os seus pais e avós, com essa geração mais antiga. Você tinha, a partir de 63, com o assassinato de John Kennedy, a gente teve no mundo muitos atentados a políticos e morte do Martin Luther King, depois o Malcolm X.
Estou falando dos Estados Unidos, né? As manifestações estudantis na França, a Primavera de Praga, quer dizer, você tem muita coisa acontecendo num período ali muito conturbado, e você tem o final, ou digamos, o aniquilamento do sonho hippie. Isso que eu acho muito interessante, né? Todo aquela utopia da paz e do amor que rolaram nos anos 60 com os Beatles. Os Beatles vão para a Índia, eles vão lá estudar meditação e todo mundo vai para Califórnia, para São Francisco, botar flores no cabelo, né, como dizia a música do Scott McKenzie, e vai ser uma maravilha, e vamos para os festivais de música, para Monterey, para Woodstock. Chega na virada dos anos 60 para os 70, isso aí acabou, galera. Tipo assim, essa utopia da coisa linda, né, que o mundo, que o futuro era brilhante e tal, isso acaba ali no final dos anos 60, com todos esses conflitos, todas essas mortes de políticos, com a guerra do Vietnã, com um ambiente muito pesado. E aí você tem uma música e um cinema e uma literatura que falam sobre isso, né? Que discursam sobre o fim das utopias, o fim da esperança, digamos assim, né? É uma época em que surge o David Bowie, né, em que o Stevie Wonder faz aqueles discos bem urbanos deles, absolutamente sensacionais. Lou Reed está bombando, né? Uma época pré-punk nos Estados Unidos. O cinema então nem se fala, né? A gente está falando das vanguardas europeias, os alemães bombando, Herzog, essa turma toda, Fassbinder. Na nova Hollywood, surgindo Coppola, Scorsese, Bogdanovich, toda essa galera nova fazendo filmes que eram filmes contraculturais, filmes antissistema, basicamente, né? E eu acho que o Homem de Palha, ele cabe exatamente nesse período como um representante de um tipo de cinema muito, muito interessante, que é o filme, digamos, o horror folk, assim, né? Porque ele tem um horror meio pastoral, mas é um filme sobre uma pessoa, digamos, normal, civilizada e respeitável, que é um policial, que chega a um lugar que ele não conhece, que tem uma aparência pacata, mas que por trás daquela aparência pacata tem um monte de mistério, muitas surpresas, coisas sombrias, coisas violentas, coisas que ele não esperava. Então eu acho que quando a gente pensa que esse filme é de 73, no mesmo período o John Boorman, grande diretor, fez o Deliverance, né, que é um filme basicamente sobre a mesma coisa, um grupo de amigos lá, o Ned Beatty, o Burt Reynolds, John Voight e tal, que vão para um acampamento, vão acampar na floresta e acabam na mão de um bando de psicopata sádico. Quando a gente pensa nos filmes australianos sobre os quais eu falei algumas semanas atrás aqui, o Wake and Fright e o Walkabout também, são de 71, né? Quando a gente pensa num filme como Straw Dogs, né, Sob o Domínio do Medo, do Sam Peckinpah, que também é desse mesmo período em que o Dustin Hoffman faz um professor, um matemático, se não me engano, que vai para uma região remota da Grã-Bretanha com a esposa, e ele também tem muitos problemas com os locais também. Ele vai lá para ter uma vida idílica e tal, e se ferra, né? Quando a gente vê a quantidade de filmes sobre esse tema que foram feitos nessa época, e também muitos desses filmes, a gente pensa que muitos desses filmes têm uma pegada sobrenatural, ocultista, né? Dá para entender muito bem o que foi o início dos anos 70, galera. Tipo assim, foi um período de um medo terrível da bomba atômica, Guerra Fria bombando, um interesse cada vez maior pelo ocultismo, tanto no Brasil quanto fora, galera. Vamos lembrar que início dos anos 70, 73, 74, Raul Seixas e Paulo Coelho estavam fazendo 4 discos na sequência, né? Krieg Rabandolo, Gita, Novo Aeon e Há 10 mil anos atrás, inteiramente influenciados pela filosofia e pelos ensinamentos do ocultista Aleister Crowley, né? A gente vai lembrar que o Tim Maia fez vários discos em homenagem à seita racional, né? O Jorge Ben fez a Tábua de Esmeralda, que era um disco sobre os alquimistas. Quer dizer, essa exploração do ocultismo, das ciências inexplicáveis, digamos assim, da alquimia, a busca pela magia, por explicações fora da normalidade, estava bombando no mundo inteiro, no Brasil também.
E eu acho que O Homem de Palha é um representante muito, muito interessante desse período. Além de ser um grande filme, você pode ver ele hoje, tirando das circunstâncias da época, e ele é um filme assim de terror psicológico absolutamente sensacional, com um dos maiores finais, não vou dar spoiler aqui, um dos maiores finais da história do cinema fantástico. E se eu puder dar outra dica, evitem a todo custo a refilmagem com Nicolas Cage. Eu tive o desprazer de ver uma meia hora dessa refilmagem e é uma das piores coisas, porque é um dos piores filmes feitos a partir de um grande filme. Então não assistam. Recomendo muito que vocês assistam no MUBI, então, O Homem de Palha, The Wicker Man, de 1973, com uma atuação absolutamente fantástica de Christopher Lee. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, conheça meu novo site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. Ele está novinho, galera. Você assinando o site, R$ 20 por mês, você tem direito a um monte de coisa. Você tem mais de 600 textos que eu escrevo lá. Escrevo semanalmente 3 textos inéditos. Você tem um acervo de mais de 200 horas de cursos, debates, workshops, e você tem o privilégio de participar de muitos desses debates que são exclusivos para assinantes. Conheça lá andreabarcinski.com.br, acho que você vai gostar. Valeu demais.